versículo 14 e versículo 15. Acharam? E se eu disser para vocês que o que aqui está escrito já está acontecendo no nosso meio? Semana atrasada nós tivemos aí um período de 7 dias de jejum e oração. Eu preguei sobre o jejum, ensinei a forma certa de jejuar, e a maioria da igreja, estava em jejum. E como combinado, amanhã nós vamos começar novamente mais 7 dias de oração e jejum para a honra e glória de Deus Pai. Vão ser mais 7 dias. Eu permaneci firme no jejum total, do primeiro dia até o dia da entrega. Eu consegui me manter de pé para a honra e glória de Deus. Eu quero que toda a igreja, todos, envolva também nesse jejum. Se você quer buscar algo especial de Deus, o momento é agora. Então nós começamos amanhã, mais uma vez, 7 dias de jejum e oração. Amém? Esse versículo, vamos aqui, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Através do nosso jejum e da nossa oração, Deus está operando lá do nosso meio. Através do nosso jejum, da nossa oração, a igreja já está sendo livrada pelo poder do Espírito Santo. Através do nosso jejum, da nossa oração, Deus está enviando almas. Amém ou não amém? Então eu creio no poder da oração. Eu creio no Deus que nós servimos. Ele é um Deus fiel. E nós não estamos jejuando para fazer brincadeira com Deus. Nós estamos jejuando para atrair a presença dEle, a glória dEle, a Shekinah dEle para esse lugar. Porque onde Jesus está presente, milagres acontecem. Amém ou não amém? Então toda a igreja está convidada a partir de amanhã estar jejuando juntamente conosco. 7 dias de jejum e oração. Nós vamos estar entregando o jejum no domingo, Nós vamos ter 3 dias de festa, domingo à noite, no momento do louvor, da adoração, nós vamos estar juntos entregando o jejum. Amém? Glória a Deus. Posso contar com vocês, igreja? Amém? Principalmente os obreiros aí. Vamos jejuar. Pastor, mas meu serviço é pesado. Vai trabalhar comigo, você vai saber o que é um serviço pesado. Você vai saber o que é um cara desesperado, que trabalha além do que devia. Meu serviço também é pesado, mas nem por isso eu deixo de buscar a Deus. Amém ou amém? Vamos todos juntos buscar a Deus em nome de Jesus. Amado, sexta, sábado, domingo, dia 10, 11 e 12 de outubro é aniversário da nossa igreja. Eu coloquei como tema, gratidão. Por que gratidão? Porque nós vamos fazer 14 anos, irmãos. Igreja não se abre, igreja nasce no coração de Deus. E a prova que Deus está na direção dessa igreja é a presença dele no nosso meio. É a Shekinah dele no nosso meio. Significa que nós estamos agradando Ele, fazendo a vontade dele. Por isso Ele está presente. Então quando nós clamamos a Deus, a presença dele é real na pessoa do Espírito Santo. Então sexta vai ser um dia de muita bênção. Vai ter um culto de louvor, missa de louvor conosco, que eu esqueci qual que é o nome, lembra? Lembra aí para mim, puxa para nós aí. Quem vai estar ministrando na sexta-feira? Pastor Rafael e pastor Patrícia vai estar ministrando a palavra do Senhor. Agora presta atenção. Eu faço questão da presença de todos vocês. Amém ou não amém? Porque tem gente que tem a mania. Vem na quarta, mas não vem no outro dia. Não, eu quero a presença nos 3 dias. Porque é muito importante aquilo que Deus vai começar na sexta e vai terminar no domingo. Então eu não quero que vocês peguem a bênção pela metade. Eu quero que a porção da bênção de Deus na vida seja uma porção completa. Amém ou amém? Eu quero que você fique satisfeito. E quando você coloca aquele pratão de comida, você fica satisfeito. Eu quero que espiritualmente você fique satisfeito em nome de Jesus.
estar conosco na sexta-feira? Quem? Luciano Sotero é um cantor profissional. Ele e a banda vão estar conosco aqui na sexta-feira, ministrando o louvor. E o pastor Rafael e o pastor Patrício vão estar ministrando a palavra de Deus. No sábado vai ser Gilberto Cavote como pregador. Comunidade Zoe é aquela igreja que está conosco aqui, com o pastor Anderson e toda a sua equipe. Então vai vir mais ou menos umas 30 pessoas, uns 30 jovens, no sábado, para estar fazendo louvor aqui em nome de Jesus. Amém? No domingo, pastor Emílio Santos. Pastor Midinho, diretor de família lá de Estevam, ministro da palavra, e o Samuel Urbano, presta atenção. No domingo também, o pastor Samuel vai trazer com ele 25 pessoas. Segundo o Adriel passou para mim que vai vir 25 pessoas com eles para estar aqui adorando a Deus juntamente conosco. Então eu creio que vai ser 3 dias de muita bênção, de muita festa, em nome de Jesus. E eu conto com a presença de todos vocês e quero que vocês convidem os seus amigos, as pessoas da sua família, para estarem conosco aqui, em nome do Senhor Jesus. Amém ou amém? Amém. Glória a Deus. Na sexta e no sábado, nós vamos ter um jantar normal. Eu já conversei com a irmã Cida, depois nós vamos olhar o cardápio. Então na sexta e no sábado nós vamos ter um jantar normal. No domingo, nosso irmão Denis deu uma sugestão, e eu peguei a sugestão, e eu gostei da sugestão. Nós vamos fazer um churrasco, porque aí vai ser mais nós, a igreja. Nós vamos fazer um churrascão, vamos fazer um arroz com vinagrete. Amém ou amém? Amém. Até aí amém, né? E para trazer 1 quilo de carne, posso dar glória a Deus? Então presta atenção, olha. Nós já temos a dispensa, nós temos feijão, nós temos arroz, nós temos óleo, nós temos tempero, que dá para fazer alimentação da sexta, do sábado e também no domingo. O que está faltando é carne. Então eu preciso de doação de carne. Amém? Pastor, eu não tenho tempo de poder ir lá comprar carne. O que eu posso doar? Pode doar meio quilo de carne, 1 quilo de carne, que Deus colocar no seu coração, porque é para vocês mesmo. Amém? É para vocês, não precisa de carne, precisa de ver. Só isso, o restante nós temos tudo ali. Então também eu quero contar com a contribuição de todos vocês. Amém? Se você não puder ir lá comprar, você pode fazer um pix, eu peço a Val, ela vai lá e compra e traz, coloca na geladeira ali, para a gente estar fazendo uma festa maravilhosa em nome de Jesus. E no domingo eu quero que os irmãos tragam carne e refrigerante, né? Nós já temos churrasqueiro profissional aqui, né? Aqui na igreja, tem muito churrasqueiro profissional aqui. Vai ser um churrasco abençoado em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. E por final, os avisos, antes de entrar na mensagem, eu gostaria de, depois do culto aqui, ter uma reunião aqui na frente com todas as mulheres. Eu não sou ninguém que fala assim, então todas as mulheres, depois do culto aqui na frente, eu quero conversar 2 minutinhos com vocês para a organização dessa festa em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos sim agora para a mensagem. Abra sua Bíblia, 1 Coríntios capítulo 11, que é o texto da Santa Ceia do Senhor. Vamos fazer a leitura. 1 Coríntios capítulo de número 11. Acharam? Versículo, a partir do versículo de número 23. Glória a Deus. Está escrito assim: porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo, e assim como do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. É por isso que há entre vocês muitos fracos, doentes,
e não poucos que dormem, porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Só até aqui, irmãos. O apóstolo Paulo, quando ele escreve esse texto, ele diz assim: olha, o que eu estou escrevendo, eu não recebi dos outros apóstolos, porque não está escrito em nenhum outro livro. O que eu estou escrevendo, eu recebi do Senhor, eu recebi do próprio Jesus, que Jesus está fazendo com vocês uma renovação de aliança. Jesus está aqui, através da vida do apóstolo Paulo, mais uma vez, instituindo a Santa Ceia do Senhor. A Santa Ceia não é uma invenção da igreja. A Santa Ceia é uma ordenança divina, é uma ordenança bíblica. É algo tão sério que ele diz: olha, aquele que não comer da minha carne e do meu pão, esse não tem fato de comer. Então eu gostaria que você tivesse esse entendimento, que é preciso valorizarmos a nossa comunhão com Deus, que é preciso nós valorizarmos o dia de celebrarmos a Santa Ceia do Senhor. Esse culto não pode ser mais um culto, esse culto não pode ser um culto qualquer. Nesse culto você não pode vir de qualquer jeito, porque nós estamos aqui na noite de Santa Ceia para estarmos em comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. E ao adentrar a porta daquela igreja no dia da Santa Ceia, você já é vencedor, porque durante um mês inteirinho Satanás fez de tudo para desviar você da presença do Pai. Durante o mês inteiro sempre apareceu alguém na tua vida tentando roubar a tua paz, roubar a tua alegria. Apareceu tanta coisa na tua vida esse mês. Foi período de doença, período de enfermidade, período de chateação, tudo para enfraquecer você, tudo para te esmorecer a sua fé. Quanto tempo essa semana você tentou ler a Bíblia, mas você estava tão fraco que você não conseguiu ler? Quantas vezes semana você tentou falar com Deus, tentou orar, mas você não conseguiu orar? Então o inimigo, durante o mês inteiro, ele tentou você, ele tentou tirar você do alvo, tirar você da presença do Senhor Jesus. Mas se você está aqui nesta noite, você está dando um tapa na cara dele. Você está dizendo: olha, você me tentou o mês inteiro, mas eu estou aqui porque eu venci em nome de Jesus. Eu estou em comunhão com Deus. Você está dizendo para eles: olha, você tentou me desviar, mas você não teve força para isso, porque aquele que está em mim é mais poderoso do que você. Então valorize o estar no culto de Santa Ceia, valorize o estar na presença do Senhor Jesus, porque o texto que ora nós lemos, o apóstolo Paulo diz: olha, vocês têm que trazer à memória o sacrifício de Cristo, a morte de Cristo na cruz do Calvário. Vocês precisam entender que é preciso vocês lembrar, reviver este momento, para vocês valorizar o preço que foi pago por cada um de vocês. E foi o preço do sangue, o sangue precioso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí quando nós olhamos para dentro da Bíblia Sagrada, lá em Lucas 22, versículo 40 e 44, a Bíblia diz que Jesus suou pela primeira vez quando ele estava orando no Getsemane. Lá está escrito, Lucas escreve com muita propriedade, sendo ele médico, o único que escreve a esse respeito, dizendo: olha, enquanto Jesus orava, o seu suor se tornou em gotas de sangue, porque Jesus orava intensamente, já sentindo as dores daquilo que estava para acontecer, já sabendo ele que o traidor estava se aproximando. Jesus já estava vivendo aquilo. Por isso Jesus orava intensamente, o seu suor se tornou como gotas de sangue. E ao derramar o sangue precioso dele por você, a Bíblia diz também, lá
vocês assistiram aquele filme A Paixão de Cristo, e quando chega nesse momento que Jesus é flagelado, a gente tem uma mistura de sentimento, a gente não sabe se chora, se fica com raiva, ou se agradece a Deus. Eu não gosto de ver, eu não posso ver sangue, eu não gosto de ver essas cenas muito fortes, mas aquilo dá para a gente ter uma noção de como foi e o que aconteceu com Cristo, porque cada chibatada nas costas dele era por mim e por você. O historiador escreve que as primeiras 13 chibatadas que Jesus recebe em suas costas cortou toda a sua carne. As outras 13 chibatadas que ele recebeu, a Bíblia diz que quando o soldado lançava aquele chicote nas costas, ele com a sua roupa e puxava nas 13 chibatadas. Quando o soldado puxava, o historiador diz que saía um pedaço de carne da costa. Nas outras últimas chibatadas, o historiador escreve com muita propriedade, dizendo: olha, nesse momento, a pessoa perde o sentido. Ela começa a fazer xixi, começa a fazer um cocô nas calças. Por quê? Porque de tanta dor, de tanto sofrimento. E aí quando eu vejo aqui, vira e mexe, eu gosto de ver, para não deixar meu coração esmorecer, para saber que um alto preço foi pago por nós. Você não está aqui por um acaso, você foi comprado com sangue precioso do Filho de Deus, Jesus. Por isso que nós não podemos viver de qualquer jeito. Por isso que agora você, estando na presença do Senhor, você não pode dizer: ah, eu vou onde eu quero, eu faço o que eu quero, eu sou dono do meu nariz. Não, não é. Porque você pertence ao Senhor Jesus. Ele comprou você. Ele pagou um preço por você. Porque outrora você estava condenado a viver eternamente por causa do pecado no inferno. Mas Jesus, na cruz do Calvário, pela misericórdia e por amor à tua vida, Ele entregando Ele na cruz do Calvário, Ele sofreu por você. Valorize o sacrifício de Cristo que Ele feito. Valorize o sacrifício de Cristo, porque foi feito uma vez só. Quando nós meditamos na palavra, lá em João capítulo 19, versículo de número 2, a Bíblia diz que os soldados agora, sabendo que alguém havia falado que ele era o rei dos judeus, zombando dele, faz para ele uma coroa de espinhos. Pega aquela coroa de espinhos e coloca na cabeça de Jesus. A coroa fica apertada. O historiador disse que eles passam a mão num caniço, um pedaço de pau, e aperta aquela coroa de espinho na cabeça de Jesus, e de repente o sangue começa a escorrer. Quando você vê nos filmes, eles fazem aqui com muita propriedade, acho muito interessante, é que Jesus está com o olho torto. Um dos olhos de Jesus está torto, porque quando aquele espinho ele crava na cabeça de Jesus, ele alcança o nervo do olho, e o olho de Jesus está torto. Tudo isso por mim e por você. A quarta vez que Jesus sangrou, a Bíblia diz que arrancaram a barba dele. O profeta Isaías diz, lá no capítulo 50, versículo número 6, que os soldados arrancaram a barba de Jesus. Irmãos, imagina a dor que ele passou. As mulheres estão mais acostumadas com dor de milhos. Quando a mulher vai lá e faz a sobrancelha e arranca os pelinhos todos. Uns dias atrás eu estava com um cabelo muito grande aqui grosso, minha esposa foi arrancar, irmãos, que desespero, que negócio que dói, esse mulher é tudo doida. Se eu fosse mulher eu não fazia sobrancelha, porque esse negócio dói demais, que dor, não fico só. E eu fiquei imaginando, quando os soldados começaram a arrancar a barba do Senhor Jesus, e ele começou a sangrar, sem falar nada, por mim, por você. Quando Jesus sangra pela quinta vez, a Bíblia diz que ele teve as suas mãos perfuradas. Ele é deitado naquela cruz, naquele madeiro. O soldado pega uma marreta, pega cravos, estica os braços de Jesus e prega sua mão sobre aquele madeiro.
Às vezes você tem um espinho na mão, uma frepinha que pega na nossa mão, dói demais. Agora imagine alguém pegar as mãos de Jesus, aquelas mãos que abençoavam o povo, e de repente os soldados pegam uma marreta, pegam um cravo, fura as mãos de Jesus, pregando ela naquela cruz. Jesus sangrou por mim e por você. Da mesma forma, a Bíblia diz que depois eles estavam com os seus braços amarrados, com as suas mãos pregadas ali na cruz. Jesus agora, ele tem os seus pés ficados, um por cima do outro. Primeiro foi lá, pegou um cravo no pé esquerdo, depois colocou o pé por cima do outro e pegou aquele cravo, atravessou os dois pés, pregando naquela cruz, sangrando mais uma vez, por mim e por você. Ao trazer essa mensagem essa noite, eu quero que você olha, evangelho não é brincadeira. O preço que foi pago por nós foi um preço muito alto. A dor sentida, a dor vivida. Irmãos, eu não faria isso. Eu não faria isso. Mas Jesus fez isso por mim e por você, mesmo sem nos conhecer. Mesmo sendo você pecador, Jesus morreu por você. Valorize o sacrifício de Cristo. Porque muitos estão na igreja e vivem de qualquer jeito, levam a vida de qualquer jeito, como se tudo fosse normal, se o pecado fosse normal. Não. E muitos dizem assim: mas é tão difícil ser crente, porque crente não pode fazer isso, crente não pode fazer aquilo. Quem disse que não pode? O que o crente não pode é viver o pecado, o que o crente não pode é pecar. Mas o que nós fazemos por amor a Cristo, porque primeiro Ele nos amou. Glória a Deus. Glória. Estou com 31 anos de cristão, graças a Deus. 31 anos na presença do Senhor Jesus. 30 anos de ministério, 30 anos fazendo a obra do Senhor. E nesses 30 anos, sempre fazendo a obra de Deus por amor. Por amor. Não é por dinheiro, não é por ganância. Eu não recebo salário na igreja. Eu faço por amor, por aquilo que Cristo já fez por mim. Eu faço por gratidão. Eu cuido da igreja por gratidão. Eu prego por gratidão. Eu faço visita por gratidão. Eu aconselho por gratidão. Eu faço casamento por gratidão. Batismo por gratidão. Tudo por amor a Cristo. Porque primeiro Ele me amou. Porque quando eu estava no fundo do poço e ninguém acreditava em mim, não apareceu ninguém para me ajudar, Jesus estendeu as mãos sobre a minha vida. E eu reconheço de onde Ele me tirou. Tenha um coração grato por Ele. Muitos ficam zangados porque vem na igreja, pede uma bênção para Deus, e Deus às vezes dá um pouquinho, demorando um pouquinho, abençoa a pessoa, porque ela não está preparada para receber. E já fica chateado, indignado. Ei, Jesus não precisa fazer mais nada por você. Tudo que Ele tinha que fazer por você, Ele já fez. O segredo de sermos abençoados é estarmos na presença dEle, porque Ele é o dono da bênção. Fica firme com aquele que mais te ama, Jesus. Se você não passou o pecado, porque um dia você vai passar, vai chegar um dia na sua vida, irmão, que você vai olhar para a direita, vai olhar para a esquerda e não vai haver socorro. E isso vai acontecer para que você tenha entendimento que a tua bênção não é da direita, não é da esquerda, não é da frente, nem de trás, mas ela vem do alto do Senhor dos Exércitos, que criou os céus e que criou a terra. E é nesse momento que nós nos apaixonamos por Jesus, porque às vezes nós pecamos, falhamos, caímos, mas Ele continua acreditando em nós. Ele não abandona, Ele estende as mãos para poder nos ajudar. Quantas vezes no decorrer da sua vida você já sofreu? Já sentiu traído pela própria família? Já sentiu decepcionado por pessoas? Mas eu te pergunto nessa noite, que dia que Cristo te decepcionou? Jesus nunca te decepcionou e nunca vai te decepcionar. Então você não está aqui na igreja, não é por causa do pastor, não é por causa do irmão, não é por causa da irmã, mas esteja aqui por causa de Cristo Jesus, porque quem pagou o preço pela tua vida foi Ele. Será que você pode aplaudir o nome de Jesus?
lado. E quando fura Jesus do lado, sai água, sai sangue. As últimas gotas de sangue foi derramada ali por mim e por você. A pregação de um pregador muito conhecido, eu me lembro o nome dele, mas que ele fala uma coisa muito interessante. Quando ele diz assim, que foi naquele momento que a igreja nasceu. Porque quando uma mulher está para dar à luz, a bolsa, a história, e depois vê o nascimento de uma criança, e aí ele escreve assim, olha, foi naquele momento que a igreja nasceu. Quando a última gota de Jesus, de sangue de Jesus foi derramada. Então, ao cearmos essa noite, eu quero que você entenda, estamos fazendo algo muito sério. Não é simplesmente comendo um pedacinho de pão feito por mãos humanas, não é simplesmente tomando um copinho de suco, não, nós estamos aqui celebrando a Santa Ceia do Senhor, o corpo de Cristo simbolizado pelo pão, o sangue de Cristo simbolizado pelo suco. E aí você pergunta, pastor, mas vai me fortalecer? Sim, vai te fortalecer, porque a comunhão de Jesus nos fortalece. Porque quando você está perto dele, o inimigo não pode te tocar. Porque quando olha para você e você está em comunhão com ele, não vê você, mas vê ele em tua vida. Vai fortalecer por quê, pastor? Porque você vai ser coberto pelo sangue precioso de Cristo Jesus. Oh, aleluia! Aí Jesus passou por tudo isso para quê? Para nos dar vitória, para nos abençoar. E sabe qual foi a primeira bênção que ele nos deu? Preste bem atenção. Qual foi a primeira bênção que ele nos deu? Lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18 e 19, coloca para nós. A Bíblia diz que Jesus, ele restaurou a nossa comunhão com Deus. O que nós estamos comemorando aqui nessa noite? A nossa comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. A nossa comunhão com Deus, porque ele disse, olha, aquele que se une ao Senhor se torna um só Espírito com Ele. Então Jesus, olha aqui, olha o que está escrito. Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Verso 19. A saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos, e nos confiando a palavra da reconciliação. Jesus reconciliou você com Deus. Jesus restaurou a sua comunhão com Deus. A comunhão que o homem perdeu no jardim do Éden por causa do pecado. Porque a Bíblia diz que lá no jardim do Éden, Adão e Eva tinham comunhão com Deus. E a comunhão era tão maravilhosa que a Bíblia diz que Deus andava pela virada do dia no jardim do Éden. Mas o dia que Eva e Adão pecaram contra o Senhor, eles foram expulsos por causa do pecado e perdeu a comunhão com Deus. Mas em Cristo Jesus a nossa comunhão foi restaurada, porque escrito está na Bíblia Sagrada que quando Jesus entrega a vida dele na cruz, o véu se rasgou de cima para baixo, e hoje nós podemos entrar no Santo dos Santos e adorar Jesus em espírito e em verdade. Aplauda Ele. Ele restaurou a nossa comunhão. Hoje você está em comunhão com o Pai, e como isso é maravilhoso. Valorize a sua comunhão. Não perca esta comunhão com Ele por causa do pecado, porque o pecado te separa dele. Segundo presente que Jesus te deu, Ele nos concedeu a salvação. Lá em Atos capítulo 4, versículo 12, coloca para nós lá Atos capítulo 4, versículo 12. Olha o que diz aqui. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos
Jesus é o meu Salvador. Ele te deu você o direito da salvação da vida eterna. A Bíblia diz em João capítulo 3, versículo 16, da inscrição: e Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o teu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus. Jesus é o caminho da salvação.